Entender um pouquinho sobre os fatores de risco, os sintomas que merecem a nossa atenção, exames preventivos e também uma alimentação mais eficaz e principalmente sobre tratamento, gente. Existem N opções aí e a gente está vendo quanto essas opções estão evoluindo cada vez mais e os tratamentos estão garantindo uma qualidade de vida também para o paciente. Bom, a doutora Lívia Almeida Costa, que está aqui com a gente, nós apresentamos, é médica gastroenterologista e endoscopista, ela é mestre e doutora em gastro pela Unifesp, chefe de serviço de endoscopia da Santa Casa de Juiz de Fora. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o doutor João também. Eu começo com a doutora Lívia. Doutora, quais são os principais sintomas do câncer coloretal que devem servir de alerta para a população? Então, se o seu intestino não anda bem, né? Se ele mudou o padrão, se o intestino está mais diarreico ou está mais preso, ou se você vem apresentando alterações nas fezes, sangramento vivo, ou as fezes escurecidas, como se fosse uma graxa mesmo, uma borra, você precisa procurar um médico. Outras alterações, às vezes, não tão direcionadas ao intestino, mas como perda de peso, anemia, precisam também de uma avaliação adicional. Então, se você tem esses sintomas, isso deve servir de alerta. Dor abdominal, né? Sintomas que às vezes não são específicos. Agora, a grande questão do câncer de intestino é que ele é muito silencioso. Então, esses sintomas vão surgir só mesmo numa doença, às vezes, mais avançada. Por isso, a conscientização é importante para a gente identificar a doença antes que os sintomas apareçam. Doutor João Fraga é médico proctologista, ele vai esclarecer também todas as nossas dúvidas e eu já começo te perguntando, doutor João, porque o câncer de intestino ele é considerado, não que ele seja, mas ele é considerado silencioso, mas existem alguns sinais ali que podem indicar que algo não está certo, além do que a doutora Lívia falou também. O que o senhor diria? É exatamente isso que a Lívia falou. Você tem alguns sinais característicos. O problema é que às vezes a gente tende a não valorizar esses sinais exatamente. Por exemplo, o sangramento nas fezes. Não é que todo sangramento nas fezes ele indique o câncer coloretal. E na maioria das vezes nem é. Mas o que acontece? A tendência da população é que, não, o que é esse sangramento? Deve ser hemorroida, deve ser uma outra doença orificial. Alterou o meu intestino, agora ele era preso, agora virou diarreia, ou o contrário. Foi alguma coisa que eu comia, uma dieta que eu estou fazendo. Tudo isso acaba atrasando o diagnóstico. Então, o mais importante é que a pessoa focalize nela mesma e note essas pequenas alterações e procure um diagnóstico específico. A dor abdominal, a perda de peso, o sangramento nas fezes, como a Lívia falou, eles já podem denotar uma doença mais avançada. Então a gente tem que se prevenir, tem que fazer os exames na idade certa, fazer o rastreamento para que a gente não tenha aí lesões mais avançadas ao diagnóstico. Agora, essa pergunta vai até para os dois profissionais, porque a gente tem visto um crescimento de pessoas mais jovens com acometimento da doença. Em algumas décadas atrás, o câncer de colo retal, me corrijam se eu estiver enganada, ele acometia mais pessoas mais velhas. E hoje a gente vê 25 anos já com o sintoma da doença. O que se deu essa mudança dessa faixa etária nos últimos anos, na opinião de vocês? Então, existem fatores genéticos, né, que podem estar relacionados, principalmente esses tumores mais precoces. Então, tem uma predisposição e às vezes uma alteração que o rastreamento nem consegue pegar toda essa população mais jovem. Então, tem fatores genéticos e muitos fatores ambientais, né, alimentares principalmente. A gente fala que os nossos hábitos alimentares aqui no Brasil é muito americanizado. Então, a gente come muita gordura saturada, carne vermelha, tem uma alimentação que tende a ser mais pobre em fibras, vegetais. Então, a alimentação tem uma influência muito importante também. O cigarro, que é um vilão aí de praticamente todos os tipos de câncer. Os hábitos de vida mais sedentários. Então, acho que essa vida mais industrializada, com uma alimentação assim, contribuiu, além de fatores genéticos também. Tanto que as medidas de prevenção de câncer, que antes começavam aos 50, atualmente já é recomendado que comece aos 45 anos do câncer de intestino, exatamente por essa mudança no padrão. O tempo dos nossos avós, a alimentação era saudável, né? Era legume, verdura, a horta de casa, o quintalzinho que tinha tudo isso, né? Uma coisa muito interessante, indo nessa linha que a Lívia falou, é o seguinte: a incidência do câncer coloretal ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde um sinal
veja bem, entre aspas do que eu estou falando, de desenvolvimento daquele país. Significa que aquele país está abandonando hábitos mais, digamos assim, tradicionais de alimentação, de comer mais fibras. Se você comparar, por exemplo, a incidência do câncer coloretal na África, onde as pessoas ainda têm uma ingesta muito grande de fibra, de raízes, ela é menor do que a população ocidentalizada. Então, à medida que o nosso país se deslocou, digamos assim, de uma população mais rural, que se alimentava mais de alimentos naturais, de fibra, e a gente vai, entre aspas, industrializando essa alimentação, associados a outros fatores de risco, como o próprio tabaco, a falta de atividade física, né? O aumento do consumo de carne vermelha, alimentos ultraprocessados, manufaturados, você vai tendo também uma incidência maior de câncer coloretal. E nestes pacientes mais jovens é muito importante a gente procurar as síndromes genéticas, né? Que podem estar associados, inclusive, a outros tipos de tumores. Então, sempre que houver um caso em um paciente jovem, e aí a gente está falando de abaixo de 50 anos, é importante que essa pessoa seja orientada a um rastreio até familiar, para que a gente identifique síndromes genéticas familiares e possa fazer aí sim a prevenção nessa família também. Agora, o doutor João falou sobre a prática de atividade física. Sem dúvida, pode ajudar na recuperação ou na prevenção do câncer, o exercício físico, né, doutora? Sim, tanto a alimentação quanto os hábitos de vida mais saudáveis, a prática regular de atividade física. Então, isso tem impacto. Inclusive, a sociedade tem gerado esse estímulo aí, porque o que eu sempre falo, né? O fator genético a gente não muda, mas Sim. O que não é genético a gente consegue mudar, tanto em hábitos alimentares, atividade física, quanto realizar as medidas preventivas aí de forma mais efetiva. Então, atividade física, se não tiver nenhuma restrição, para todo mundo. Doutor João, a colonoscopia, ela ainda gera muito receio em algumas pessoas, né? E a gente está aqui justamente para desmistificar e tentar levar ao ouvinte essas informações de forma mais clara possível. Como é que esse exame funciona? Por que ele é tão importante na prevenção? Explica um pouquinho para a gente. Então, vamos começar pelo final. Por que ele é tão importante para a gente nesse momento que a gente quer tentar reduzir a incidência do câncer? Porque a gente sabe que a maioria dessas lesões, elas se iniciam em pequenas verruguinhas no intestino chamadas de pólipo. A grande maioria desses cânceres, eles vão fazer uma sequência chamada de adenoma-carcinoma. Uhum. Então esse pólipo, ele começa milimétrico. E a incidência desses pólipos, ela começa a aumentar a partir de que você vai envelhecendo. Por isso essa ideia de se fazer colônia por volta dos 45 anos, que é onde realmente você vai ter um aumento dessa incidência desse pólipo. Quando eu faço a colonoscopia e eu detecto esse pólipo, eu posso retirar esse pólipo. Olha. Então, na verdade, eu estou impedindo que o câncer apareça. Isso é uma, entre aspas, vantagem do tumor coloretal que outros tumores não têm. A gente consegue intervir na história natural do tumor. Eu consigo evitar que uma lesão pré-maligna se torne maligna, evitando aí a cirurgia, evitando a quimioterapia, evitando a radioterapia. O grande problema da colonoscopia, na verdade, Cris, ele está relacionado com o preparo para essa colonoscopia. É o que mais assusta a pessoa, né? Porque você realmente tem que fazer uma limpeza do intestino para que o aparelho consiga ver essas pequenas lesões e consiga retirá-las. Então, essa dieta ela é realmente um pouco estafante para o paciente, mas ela é de suma importância para que o exame se realize, né? Existe também uma mística, né, das pessoas em relação a esse exame ter riscos de perfuração no intestino. Isso é verdade, só que a incidência é tão pequena que as vantagens que a gente tem fazendo a colonoscopia com profissionais, aí temos sempre que ressaltar Sim. isso, né? Com profissionais, com formação para fazer isso, ela excede muitos riscos. A chance de uma complicação numa colonoscopia diagnóstica, ela é insignificante. E os benefícios que ela vai trazer para a gente,
E eu posso falar isso dos dois lados, porque eu, por exemplo, já fiz 2 colonoscopias. Então eu não faço o que eu faço, mas não faço indico. É ruim, mas é perfeitamente tolerável. Esse paciente ele vai ser orientado, ele vai passar por um cardiologista para ver se ele tem condições de receber a sedação que é feita durante o exame. Ele vai fazer uma entrevista prévia para ver essa indicação adequada. Então é muito importante que a gente perca esse medo. Colono não é para todo mundo, é para aquelas pessoas com indicação. E a melhor pessoa para fazer isso é o seu médico de confiança, que ele vai saber te orientar em relação a isso. Sim. Doutora Lívia, o que o paciente, o internauta que está escutando a gente, pode incluir na sua rotina para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele, claro, faça a prevenção dele, mas o que no dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano, a gente pode incluir para melhorar? Então, foi o que a gente falou em relação aos hábitos alimentares, né? Reduzir a ingestão de carne vermelha é uma das medidas que a gente pode fazer para ajudar na prevenção. Eu sei que é difícil, né? Somos carnívoros, aqui no Brasil a gente come muita carne, mas a gente pode tentar medidas simples, reduzir a frequência da ingestão desses alimentos, diminuir a ingestão de alimentos industrializados, como você falou, comer mais a coisinha da horta, aquela verdura, legume que você sabe que que não foi ultraprocessado, que não está com riscos de contaminação ou de ter algum problema relacionado a isso, incluir a prática de atividades físicas regularmente, aí o que as sociedades recomendam aí, se possível, 5 vezes por semana, 20 a 30 minutos por dia, está relacionado à prevenção de várias doenças. E realizar a colonoscopia, como o João falou, é a medida que a gente tem mais impacto para prevenir o câncer de intestino quando tem indicação. Então, como a gente falou, aquele paciente que tem sintomas, obviamente ele vai procurar o médico e ele vai ser submetido a uma colonoscopia, mas naqueles pacientes que não têm sintomas, a gente começar a prevenção aos 45 anos, que é o que a gente recomenda para a população que não tem histórico familiar. E se tiver histórico familiar, a gente vai ter que avaliar a idade que o familiar teve a doença, para antecipar a realização desse exame, que, como o João falou, é um exame muito seguro, rápido, você faz o exame em 20 minutinhos, então é uma coisa tranquila. Se tiver tudo bem, você vai repetir daqui a muitos anos. Então é um exame que a gente tem visto que as pessoas estão mais conscientes da realização dele, da necessidade dele para a prevenção. Então são as medidas que a gente tem, e parar de fumar também, como a gente já bateu nessa tecla, né? Bom, a gente sempre, quando a gente traz médicos aqui na rádio, a gente levanta o que é mito, o que é verdade. Que a gente está numa era de informação muito rápida e muitas fake news também. E o Dr. Google, né, gente? Oh, meu Deus, quem nunca foi lá no Dr. Google tentando resolver ao invés de procurar o profissional de confiança? Quais são os mitos mais comuns, doutora, relacionados ao câncer de colo retal, e como que a gente pode esclarecê-los? Eu acho que o primeiro deles, na verdade, é o paciente que fala: eu não vou fazer exame nenhum porque eu não estou sentindo nada. Esse é o mais comum, né? Todo paciente que vai ao meu consultório, que tem mais de 45 anos, qualquer queixa que ele tenha, eu oriento a realização de colonoscopia. E tem muitas pessoas que acham que não vão fazer o exame porque eu não vou ficar procurando doença. Então, acho que esse é o primeiro mito, porque muitas vezes o tumor, nas fases iniciais, tem altas taxas de cura. Então, se a gente identifica, a gente pode tratar pela própria colonoscopia, até sem necessidade de uma cirurgia, ou em casos de necessidade de cirurgia, uma cirurgia menos invasiva, sem necessidade de outros tratamentos. Então, acho que o primeiro mito aí que a gente vê é esse: não estou sentindo nada, não vou fazer exames. E uma coisa que o João falou também, as pessoas têm muito mito e muito temor da colonoscopia, né? Tem melhorado, felizmente, mas elas colocam a colonoscopia como um bicho de 7 cabeças e depois do exame a pessoa fala: nossa, mas era só isso? É tão tranquilo? Então, eu acho que são os principais mitos, né, João, em relação à questão do câncer de intestino. Eu acho que é isso aí, é aquela questão de assim, se eu procurar alguma coisa, eu vou acabar achando. Mas não é isso. Se você procurar, você vai ter o tratamento adequado no momento certo e vai evitar complicações. Mas uma outra coisa que eu vejo também, assim, as pessoas me perguntam muito isso no consultório, se hemorroida dá câncer. Não, hemorroida não dá câncer. É mito. É mito. Elas têm um sintoma em comum, que é o sangramento, mas uma coisa não vai gerar a outra. São coisas diferentes, não é? Agora, o sangramento, ele é importante no sentido de nos alertar que alguma coisa está errada e deve ser procurado. O sangramento, ele nunca vai ser normal. Ele vai ter que ser investigado. Você pode ter várias causas para esse sangramento, né? Mas hemorroida, por exemplo, não dá câncer.
né? Agora, em relação ao tratamento, a gente falou muito sobre sintoma, mudança de qualidade de vida, busca pela atividade física e alimentação saudável. O tratamento hoje ele evoluiu muito, né? Se a gente for comparar nas últimas décadas, existem opções infinitas de tratamento. Queria que o senhor deixasse esse alerta para o paciente, que é possível se tratar e de que forma os tratamentos estão avançando hoje no Brasil. Perfeito. Eu acho que isso é uma colocação extremamente importante. Por quê? Tudo que a gente quer com esse mês de prevenção é não diagnosticar o câncer. A gente quer tentar quebrar essa cadeia que vai levar ao câncer. Mas, infelizmente, por uma série de fatores, alguns pacientes vão desenvolver o câncer coloretal. E sempre que você recebe uma notícia dessa, né? Eu estou com câncer, existe um estigma muito grande da palavra, né? A palavra assusta, né? Exatamente, né? Algumas pessoas nem gostam de falar a palavra, não é? É importante a pessoa saber também que esse diagnóstico ele não é o fim, ele é o começo, tá? O câncer coloretal, nós estávamos conversando ali antes de entrarmos aqui, eu e Lívia, ele tem uma série de vantagens entre outros tumores do aparelho digestivo, não é? É claro que ninguém quer ter um tumor, mas se fosse possível escolher um tumor do aparelho digestivo para a gente ter, o câncer de intestino é, sem dúvida, o mais favorável. Ele responde ao tratamento cirúrgico, né? Ele responde à quimioterapia, ele responde à radioterapia. Hoje em dia a gente tem a imunoterapia, onde você usa uma medicação específica para atacar essas células. A gente está caminhando muito rapidamente na engenharia genética para ter medicamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Hoje, mesmo quando a gente pega aqueles casos mais avançados, com metástases do fígado para o pulmão, a gente já tem tratamentos cirúrgicos, radioterápicos, radiointervencionistas. Então, é como você disse, existe uma pleiade muito grande de tratamentos que a gente tem hoje para o câncer coloretal. É importante a pessoa, ao receber esse diagnóstico, que ela vá procurar alguém que tenha expertise nesse tratamento, né? Geralmente uma equipe multidisciplinar, formada de várias especialidades, para que ela tenha o tratamento integral, e aí sim ela vai ter uma chance muito boa de se tratar e de atingir a cura para esse tipo de tumor. Doutora Lívia, para a gente encerrar, quer acrescentar alguma coisa em relação ao tratamento? Não, eu acho que é exatamente isso, mas é o que o João falou, né? Queremos identificar antes que o paciente precise fazer isso. Então, a gente tem que ter muito mais medo de ter que fazer uma cirurgia de intestino, de colocar uma bolsinha, né, uma ostomia, de fazer uma quimioterapia, do que de fazer uma colonoscopia, que é um exame seguro, você vai fazer com um médico de confiança, num lugar que tenha recurso, é um exame que dura 20 minutos, tem o inconveniente do preparo na véspera do exame, mas é um exame relativamente tranquilo, dá pra gente tolerar, né? Então, assim, eu acho que a ideia da conscientização é essa, quebrar esse mito. A gente vê cada vez mais, a gente estava falando sobre isso. Pacientes chegam ao consultório, falam, doutor, eu não estou sentindo nada, eu vim porque eu queria fazer uma colônia que eu nunca fiz. Então a gente ganha o dia ali, porque a gente fala, realmente, essa pessoa, né? Eu falo que a colonoscopia salva vidas e salva mesmo. Então, quando bem indicado, é um exame que muda a evolução natural da doença. Dr. João Fraga, médico proctologista, doutora Lívia Almeida Costa, médica gastroenterologista e endoscopista, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente tenha colaborado aí com os ouvintes e internautas em relação à prevenção. Obrigada, viu? Obrigado vocês pelo convite. Tribuna Transamérica.